Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de pregação bíblica para os proclamadores da esperança. Quando alguém quer preparar um sermão, a primeira coisa a fazer é decidir sobre o que vai falar, o que nem sempre é fácil. Há pregadores que ficam estressados e gastam muito tempo só para tomar essa decisão. O que fazer? Primeiramente, o pregador deve ser sensível à voz do Espírito de Deus, de modo que se deixe guiar na escolha do que falar na pregação. Deve orar suplicando que o Espírito o conduza. É muito importante que o pregador estabeleça para si mesmo quais são os seus objetivos. Por que ele apresentará esse sermão? O que ele pretende que aconteça? Os objetivos podem ser mostrar, demonstrar, apresentar, revelar, relembrar, convencer, persuadir e assim por diante. Mas o objetivo principal de todos os sermões é levar os ouvintes a uma determinada ação, ou pelo menos a uma atitude diante daquilo que vai ser exposto. Nunca se deve pregar um sermão apenas para informar ou ensinar ou explicar uma verdade. Assim, antes de começar a pesquisar e a colher o material que irá utilizar, o pregador deve se perguntar: o que eu espero como resultado desse sermão? Que ação específica eu quero que meus ouvintes efetuem? Observemos algumas possibilidades. Persuadir os ouvintes para que estudem a Bíblia todos os dias. Persuadir os ouvintes para que realizem diariamente o culto familiar. Levar os ouvintes a que sejam fiéis na entrega de seus dízimos e ofertas. Persuadir os ouvintes para que creiam que seus pecados foram completamente perdoados. Levar os ouvintes a descobrirem e usarem os seus dons espirituais, e assim por diante. Esse objetivo agora definido servirá de guia para decidir o que será incluído no sermão. Cada texto, ilustração, comentário, enfim, cada informação apenas será incluída no sermão se contribuir para alcançar a meta proposta. As informações que não passarem por esse crivo, que não forem contribuir, devem ser descartadas, de modo que não façam parte desse sermão, mas talvez possam ser arquivadas para serem usadas noutro sermão, noutra oportunidade. O pregador tem a opção de preparar o sermão baseado em um tema ou em um texto bíblico. Pensemos agora no sermão baseado em um tema. Ele é chamado de sermão temático. Começa com a escolha de um assunto e então segue com a busca dos textos necessários para explicá-lo, para apoiá-lo. Como exemplo, observe o esboço que segue, o qual apresenta um dos temas mais característicos da igreja adventista do sétimo dia. O tema é a volta de Jesus. Então, nós temos uma introdução e depois, na argumentação, observe as gavetas. A primeira gaveta, a promessa da volta de Jesus. A segunda, a maneira da volta de Jesus. A terceira, a razão da volta de Jesus. E a quarta, o tempo da volta de Jesus. Agora, cada gaveta dessas vai ter subdivisões que vão explicar esse assunto. Então, na primeira gaveta, que é sobre a promessa da volta de Jesus, você tem algumas informações ou subdivisões. Primeira, feita, essa promessa, não é? Ela é feita por Jesus. E aí está o texto correspondente. Ela também foi feita pelos anjos e feita pelos apóstolos através de suas cartas apostólicas. A segunda gaveta ou divisão é a maneira da volta de Jesus. Então, nós temos várias informações bíblicas. Uma delas é que ele virá na glória de seu Pai. Outra, que ele virá com os seus anjos. Uma terceira, que ele virá de modo visível. Uma quarta, ele virá corporalmente. E a última, a quinta, ele virá ao som da trombeta. Note que para cada informação há um texto específico correspondente. A terceira gaveta
é a razão da volta de Jesus. E ela é formada por algumas informações. A primeira é que ele virá para ressuscitar os justos. Ele virá para buscar os que creram. Ele virá para dar o reino aos justos. Ele virá para dar aos justos um corpo glorioso. Ele virá para destruir os que não creram nele também. E a última gaveta é a respeito do tempo da volta de Jesus. Então, a Bíblia só tem duas informações sobre isso. A primeira delas é que não sabemos com precisão, porque não foi revelado. E a segunda é que podemos saber da sua proximidade através dos sinais. E depois disso vem, logicamente, que é a conclusão do sermão. Note que os passos que devem ser dados para se preparar um sermão temático são os seguintes. Primeiro, escolha o tema, que é a ideia central. Segundo, anote todas as perguntas que você gostaria que fossem respondidas a respeito do assunto, de modo que depois, ao concluir o argumento, este seja claro e convincente. Terceira, com a ajuda de uma concordância bíblica, você deve selecionar os melhores textos para a compreensão do assunto. Deve também cuidar para que cada texto seja utilizado de acordo com o seu contexto e determinar as diversas ideias complementares ou de apoio à ideia central, que são as divisões e subdivisões. Na sequência, você prepara o esboço e então complementa ele com os materiais de apoio, que são os comentários, citações, ilustrações, exemplos, definições e assim por diante. Depois disso, você prepara a conclusão e a última coisa que se faz é a introdução. Esse sermão, que é o sermão temático, é ideal para ser usado na evangelização, na exposição das doutrinas e na apresentação daquelas biografias cujas informações estão esparsas através da Bíblia. Agora observe, você que é um proclamador da esperança, deve saber que há vários tipos de sermão, mas para pregar as doutrinas da Bíblia, o melhor tipo é esse, é o sermão temático, está bem? Se optar por pregar baseado em um texto bíblico, esse deve ser preferencialmente um texto de grande relevância quanto ao seu conteúdo. E a essa altura convém salientar que, embora toda a mensagem bíblica seja inspirada por Deus, existem textos que simplesmente não servem como base de sermões, porque as informações que eles fornecem não possuem relevância espiritual. Enquanto alguns textos são de primeira grandeza e outras numerosas passagens bíblicas, se bem trabalhadas, possam resultar em excelentes sermões, há textos que não possuem mensagem espiritual, porque tratam de detalhes históricos, aspectos da cronologia, da geografia e assim por diante. Embora eles ajudem a compor o quadro total da Bíblia, não merecem ser o foco das atenções. Há ainda aqueles textos cujo benefício espiritual seria mínimo, além de possuírem um significado óbvio. Esses, em lugar de servirem como base de sermão, devem ser deixados para serem estudados pelos membros da igreja nas suas leituras particulares, devocionais, nos cultos da família ou nas reuniões de pequenos grupos. A pergunta a ser feita é: se há tão grande quantidade de textos bíblicos com profundidade e relevância de conteúdo espiritual, por que um pregador escolheria basear o seu sermão num texto de importância terciária ou quaternária? Certamente que há exceções, e uma delas ocorre quando existe um problema específico que envolva boa parte da congregação e o texto refere-se diretamente a ele, trazendo a resposta de Deus para o assunto. Uma boa pista para nos ajudar a decidir sobre o que pregar pode derivar de nosso estudo particular. Desse modo, quando estamos lendo a Bíblia para proveito pessoal, nos deparamos com determinadas passagens que, por alguma razão, falam mais de perto ao nosso coração, as quais podem ser transformadas em bons sermões. Se elas foram uma grande bênção para nós, poderão ser para muitos outros mediante a nossa pregação. Deixo com você agora mais uma tarefa para casa. Essas tarefas
que damos ao final de cada aula são importantes, porque ajudam você a entender melhor o assunto e praticar aquilo que está aprendendo também. Então, a tarefa de hoje consiste em preparar um esboço de sermão temático. Como você sabe, os adventistas do sétimo dia possuem 28 crenças fundamentais. Então, escolha uma das 28, uma delas, e prepare um esboço de sermão temático, contendo divisões, que são as gavetas, e subdivisões. Prepare apenas a argumentação. Não preocupe com a introdução nem a conclusão. É só o esboço, não é o sermão, certo? Na aula de hoje, você aprendeu a fazer um sermão empregando vários textos bíblicos, o sermão temático. Em nosso próximo encontro, você aprenderá a fazer outro tipo de sermão, usando apenas um texto. Aguardo sua presença. O Senhor o abençoe e guarde.